Irmãos e irmãs, vamos abrir em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, 12. Então Paulo está dizendo aos Efésios, referindo-se ao tempo daqueles irmãos sem Cristo, quando eles ainda não tinham recebido a Cristo como Salvador. Então Paulo lhes diz: naquele tempo, ou seja, outrora, no passado, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vou ler novamente. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Parece-me que a carta de Paulo aos Efésios, nestes dias, ela tem, de alguma maneira, sido usada por Deus para falar a nós aqui, ao seu povo aqui, a nós que nos reunimos aqui nesse local específico. Nós já estudamos essa carta, o irmão estudou essa carta com muitos detalhes, riqueza de detalhes. Eu mesmo compartilhei aqui nessa carta, há alguns dias atrás. O irmão que precedeu a minha fala, na oração que foi feita, antes de eu começar a falar aqui, ele citou parte dessa carta, das insondáveis riquezas de Cristo. Então é desnecessário dizer que é uma porção maravilhosa da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, diz: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Essa é a palavra de Deus, e quão pura ela é. Essa carta, eu me lembro no início da década de 2000, viajando com o Ernie aí para todo lado, e eu me lembro que quase todos os lugares que a gente ia, a mensagem que ele tinha no coração era nessa carta de Paulo aos Efésios. E ele dizia naquela época que essa era a carta que realmente tinha capturado o coração dele. Me parece que essa carta, com relação à assembleia aqui, é como lá em Minas, né? Antigamente, o carro de boi, que ele saía para ali, dali, o candeeiro, o seu carro de boi, ele saía para ali, dali, num dia chuvoso, e aí ele ficava atolado ali, ele parava, o carro pesado de milho, e aí quando ele tentava passar dentro de um atoleiro, ele ficava entalado ali, como a gente diz lá em Minas, engastalhado, ele ficava preso. E me parece que no momento essa carta tem falado aos nossos corações. Às vezes nós pensamos que para nós fazermos alguma coisa, seja no nosso trabalho secular, ou seja na obra de Deus, nós precisamos estar livres, leves e soltos. Não é verdade? Eu, quando me pedem para compartilhar, eu sou tentado todas as vezes a usar essa desculpa e dizer: Senhor, eu estou muito atarefado para me preparar. Senhor, essa semana houve muitos problemas e eu tenho as minhas desculpas e você deve ter as suas. Mas eu quero apenas lembrá-los de que quando essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo, ele se encontrava numa situação bastante adversa. Ele estava aprisionado ali em Roma. Então, seja aprisionado ali no seu cubículo, na sua cela, seja sozinho, ou seja, como muitos creem, acorrentado a um guarda de dia e de noite, foi dali, dessa situação adversa, que ele escreveu essa carta aos crentes em Éfeso. Você consegue imaginar? Esse homem acorrentado a um estranho 24 horas por dia, esse homem que tem o horário para tomar água, o horário para comer, o tanto que ele vai comer, ele está só ali com aquela pessoa que está acorrentado ali, um estranho, como eu disse, ele está preso, mas o seu espírito está livre. Então é como que ele sai, eu posso vê-lo, você consegue vê-lo? Ele está saindo ali das cadeias, daquelas barras de prisões,
E ele está voando, 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 e ele já passou as nuvens e continua, e aí, então ele vai chegar num lugar chamado os lugares celestiais, onde Cristo está assentado. E ele vai ali, dessa perspectiva dos lugares celestiais, ele vai olhar para baixo e ele vai escrever essa carta. No capítulo 3, ele vai dizer que ele era um prisioneiro de Cristo Jesus. Depois, no capítulo 4, ele vai dizer que é um prisioneiro no Senhor. E aí, no capítulo 6, versículo 20, ele diz que era um embaixador em cadeias. Você consegue imaginar isso? É um crescente, né? A prisão dele, ele vai sendo promovido. E aí chega lá no final e fala, agora eu já sou um embaixador em cadeias. A prisão se tornou a embaixada dele. Ele tinha uma missão especialmente dada a ele pelo Senhor Jesus. Às vezes nós nos perdemos na questão da autopiedade, não é verdade? E falar, mas está tão difícil, está assim, está assado. Mas depende, como eu disse da última vez que compartilhei, da nossa posição em Cristo. Se estivermos aqui na terra envolvidos somente com as coisas terrenas, então olhemos para cima. Mas se já estivermos gozando da nossa posição em Cristo nas regiões celestiais, então olhemos para baixo. Na história da igreja, tem alguns exemplos de homens que estavam numa situação adversa como o apóstolo Paulo e fizeram coisas grandiosas para Deus. Eu posso citar para você um homem chamado John Bunyan, ou John Bunyan. Qual é o livro que o John Bunyan escreveu? O Peregrino, considerado o livro, depois da Bíblia, o mais lido do mundo. Você lembra do início do Peregrino? Como é que ele fala? Ele fala assim, caminhando pelo deserto dessa vida, parei em um certo lugar, onde tinha uma caverna. Nela entrei, deitei e dormi. E então eu sonhei. Aquela caverna era a prisão onde ele estava. É uma alegoria, ele estava preso quando ele escreveu o Peregrino. Posso citar também para você um outro na história da igreja, chamado Samuel Rutherford, um escocês. Ele nasceu em 1600 e morreu em 1661. Ele tem um livro que é uma compilação das suas cartas, Cartas de Samuel Rutherford. Há muitos anos atrás, o Christian Shen compartilhou sobre a vida dele, está lá naquele livro da maturidade, quem tiver, das revistinhas compiladas, nas pegadas das testemunhas. Samuel Rutherford foi preso por causa da sua fé em Jesus. E ali, quando ele estava preso, ele era um homem muito bem relacionado e ele escrevia cartas para vários lugares. E aí, sabe como é que ele escrevia suas cartas? Alguns aqui não sabem nem o que é uma carta, né? Porque mudou-se rapidamente o nosso tempo. Mas os mais antigos, como Maurição ou Thomas, eles sabem muito bem o que é uma carta escrita. Uma carta, como escrevia-se uma carta, Jéssica, era assim. Eu vou escrever uma carta para minha mãe em Minas. Aí eu escrevi assim, Londrina, 28 de abril de 2024. Querida mamãe. Era assim que eu escrevia a carta naquela época. Eu colocava o lugar, colocava a data. Samuel Rutherford, irmãos, ele escrevia da prisão onde ele estava. Ele escrevia suas cartas assim, do Palácio de Cristo, em Aberdeen, 28 de abril de 2024. Aí falava, querida Jéssica, todas as suas cartas na prisão eram colocadas esse cabeçalho, do meu Palácio de Cristo, do Palácio de Cristo. E aí, essas cartas, foi algo tão belo que o Espírito Santo não deixou passar batido. E tocou em alguém para que compilasse isso no livro. Essa joia foi escrita por alguém que estava na prisão, mas ele está se regozijando, ele está livre, totalmente livre, como os crentes deveriam se portar, por causa de Cristo. Nós fomos libertos, somos livres, e não importa a situação que estivermos, podemos sempre adorar a Deus. Então Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Éfeso, ele chega aqui no capítulo 2, versículo 2, e ele vai lembrá-los da posição que eles estavam antes de Cristo. E ele fala assim, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos às alianças da promessa. Então eles estavam separados da comunidade de Israel, porque estavam sem Cristo, eles eram estranhos às alianças da promessa, e Paulo diz que eles não tinham esperança, e eles estavam sem Deus no mundo. Por causa da brevidade do tempo, eu vou focar nessas duas últimas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Às vezes, nós, homens e mulheres modernos, o tempo é dinheiro, não é verdade? Então nós lemos e queremos ler o mais rápido possível os livros que temos que ler, e a Bíblia da mesma maneira, e passamos rapidamente pela palavra de Deus. E lemos assim com muita rapidez e sofreguidão, né? Mas a palavra de Deus é pura, ela é rica. A palavra de Deus não é um livro qualquer. Aqui tem algo muito precioso que Paulo, divinamente inspirado, disse. Ele vai colocar aqui com muita clareza as duas classes de pessoas que existem nesse mundo. É desnecessário falar para você que o mundo, ele ama fazer isso, dividir-se em classes. Por exemplo, classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. A classe A, se eu não estiver enganado, é para quem ganha acima de 15 salários mínimos. A classe B, quem ganha de 5 a 15. A classe C, de 3 a 5. A classe D, de 1 a 3. E a classe E, que ganha até um salário mínimo. Classes. Os homens se dividem. Então tem aquela classe de desportistas, aquela classe de outros desportistas. Aí tem a série do Campeonato Brasileiro de Futebol, tem a série A. Aí tem a série B. Aí tem a série C. Aí tem a série D, onde o Londrina joga. Então é tudo dividido. É C, né, irmãos, que ele joga. Então é tudo dividido em classes. Mas aqui está uma classe que ela é bastante clara na humanidade. Na humanidade, irmãos, não existe ricos e pobres, negros e brancos, amarelos. Não existe nada disso. Na humanidade, aos olhos de Deus, apenas duas classes de pessoas. Os que estão em Cristo e os que não estão em Cristo. É só. E aí Paulo diz que uma característica daqueles que estão sem Cristo é que eles não têm esperança. Agora, o que é a esperança? Você pode me falar que a esperança é a última que morre. Quem espera sempre alcança. A esperança, numa definição do dicionário, é olhar para o futuro considerando o portador de condições melhores que o presente. É uma confiança de que algo positivo irá nos acontecer. É uma confiança, um desejo, um anelo de que o amanhã será melhor do que o hoje. Essa é a esperança. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, particularmente, é a esperança, creio eu, da vida eterna. Mas eu preciso fazer uma pausa. Porque aqueles que estão sem Cristo, eles vivem um paradoxo. Por um lado, eles têm esperança sim. Eles têm uma grande esperança nesse mundo. Eles esperam que esse mundo irá mudar. Eles se preocupam com a educação dos seus filhos, visando um futuro melhor para os seus filhos. Irmãos, essa falácia, nós também muitas vezes acreditamos nela. O mundo acha que o conhecimento pelo conhecimento irá transformar a humanidade. Então eles dizem, vamos relaxar as dificuldades para que se entre na universidade. Quanto mais pessoas instruídas, quanto mais pessoas sábias, quanto mais conhecimento a humanidade tiver, então menos problemas a humanidade terá. Isso é uma mentira. Isso é uma falácia pura. Não existe isso. O mundo, desde que é mundo, ele está de mal a pior. Se você ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, e você vai ver aquela sucessão de guerras, de reis bons e maus, é a nossa pura realidade. É a realidade do mundo. Nós convivemos com isso há quantos anos? Tem um presidente bom, e depois tem um que nós achamos que é bom, e depois tem um outro presidente que nós achamos que é ruim, e depois vem um outro, e depois vem problemas, e depois tem guerras. Está tudo lá no livro de Reis, no livro de Crônicas. Mas aqueles que estão sem Cristo, eles colocam toda a sua esperança nesse mundo. Colocam a sua esperança no conhecimento. Por exemplo, eu me lembro
de algo que eu li sobre Margaret Barber. Ela foi aquela mulher que mais influenciou o Watchman Nee. Foi ela e uma outra irmã, uma cooperadora, ambas missionárias na China, que sentiram o desejo de orar pela conversão dos jovens da China. E elas contam no seu testemunho que elas começaram a orar assim: Senhor, salve os alunos mais inteligentes das universidades chinesas. E graças a Deus depois o Senhor salvou mesmo, salvou um Watchman Nee, que era um homem brilhante, um aluno brilhante, mas graças a Deus também que ele salvou os pobres. E elas perceberam o erro na oração que elas fizeram. Porque na história da igreja, nós temos, por exemplo, um Jonathan Edwards, nós temos um Paulo, homens tão cultos. Nós temos um John Patton, que foi missionário nas Ilhas Hebras, que era um médico. Mas nós temos um Moody, que tinha pouco estudo. Nós tínhamos um Pedro e João, que eram homens iletrados e incultos, conforme a palavra dá testemunho deles. Então, Deus pode usar qualquer um, graças a Deus. Esse mundo vai de mal a pior. As pessoas, quando vão escolher algum curso, a maioria delas, elas escolhem-no visando tirarem algum proveito no futuro. É assim, porque toda a sua esperança está depositada nesses dias que estão por vir. Graças a Deus que tem alguns, por exemplo, eu conheço uma médica que quando estava fazendo medicina, eu perguntei a ela, e aí, vai ser o quê? Vai ser cirurgia plástica, vai ser oftalmo, vai ser o quê? E ela me disse assim, eu quero ser médica de postinho, para cuidar do meu marido e da minha família. Os crentes, nós crentes deveríamos escolher as nossas profissões, visando a glória de Deus. Como é que eu posso servi-lo? Nossos filhos deveriam ser assim. Deveríamos orar por eles. E se eles estiverem dispostos a escutar o nosso conselho, que eles pudessem escolher profissões que pudessem ajudá-los a cooperarem na obra de Deus. Foi assim com William Carey, o primeiro missionário contemporâneo. Ele era batista. E se eu não estiver enganado, em 1792, acho que não estou, ele zarpou e foi para a Índia. Ele nunca mais voltou. Ele era um sapateiro. E ele aprendeu várias profissões. No final do seu livro, Testemunha Fiel, ele vai dar dicas ali para os jovens de profissões que ele entendia que os jovens deveriam seguir, que pudessem servir na obra de Deus. Mas isso ficou tão esquecido, não é verdade? Muitos do povo de Deus, nós temos depositado a nossa confiança nesse mundo. Irmãos, 1 João 5 diz que o mundo jaz no maligno. Não, diz o mundo inteiro jaz no maligno. E não há esperança de reforma ou melhora nesse mundo. Esse mundo é um mundo caído. Então, paremos de colocar a nossa esperança nesse mundo. Contemos a verdade para os nossos filhos, que nós vamos deixar para eles, se o Senhor não voltar, um mundo pior do que eu peguei. Um poeta, um escritor famoso do século passado, ele chamava-se T.S. Eliot. Esse homem era um homem muito culto. Ele fez literatura e filosofia na Universidade de Harvard. Em 1948, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Sabe o que marca o final da vida dele, que esse homem tão culto vai dizer? Ele vai dizer assim: homens solitários em um mundo amedrontado. Então, na época dele, já existiam homens solitários. Então, não coloquemos a nossa esperança nesse mundo. Mas aquele que está sem Cristo, ele coloca toda a sua esperança nesse mundo. Mas o que eu creio que Paulo está dizendo aqui, que os crentes efésios não tinham esperança com relação à vida eterna. Eles não sabiam nada acerca do que os aguardava. Então agora, claro, por tabela, Paulo está dizendo, agora vocês têm esperança. Agora vocês sabem o que lhes aguarda. Essa questão do nosso futuro. A questão da vida eterna. Essa é uma questão realmente que consome a muitos. E muitos estão mal instruídos nessa vida com relação ao seu futuro. A Bíblia, ela é taxativa. Aqueles que estão sem Cristo serão condenados.
Aqueles que estão em Cristo serão salvos. Por exemplo, quando eu era menino e depois rapazinho e já adulto, o lugar que eu frequentava tinha me ensinado isso aqui. Que se alguém me perguntasse, essa era a minha resposta. Se alguém me confrontasse com essa pergunta e a fizesse e dissesse, você vai para o céu? Então eu faria uma cara piedosa e diria, isso aí só Deus sabe. Mas eu estou me esforçando. E quando eu morrer, eu vou chegar lá no céu e eu vou olhar para São Pedro. Vocês riem, né? Mas essa era a ignorância em que eu vivia e que muitos estão vivendo. E eu dizia, e se ele se agradar de mim, ele vai deixar eu entrar. Como é que alguém pode viver nessa agonia? Isso deveria desesperar alguém, não é? Isso era uma desculpa para o meu pecado. Eu vou levando. Chega lá, eu dou um jeito de entrar. Não. Se alguém está fora de Cristo, ele está fora da salvação de Deus. Não tem outro caminho. Para alguém ter direito à vida eterna, tem que necessariamente estar em Cristo. Se tem alguém aqui nessa manhã que está nos visitando e que ainda não tem certeza se está em Cristo, entregue-se a Cristo. Entregue sua vida a Jesus. Não espere mais tempo. Volte-se para esse Salvador maravilhoso. E estando nele, você tem o perdão dos seus pecados e você gozará a vida eterna. Pode gozá-la aqui, antecipadamente, e gozá-la quando você morrer. Porque foi ele mesmo que disse em João 11, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Isso é maravilhoso demais. Já contei uma história aqui e vou repeti-la de novo. Me permita ficar repetindo minhas histórias, mas essa é uma história maravilhosa demais para não contar outra vez. Daquele metodista chamado William Greenshaw, um servo de Deus. Muitos dizem que se ele tivesse recebido mais exposição, ele equivaleria ali, em termos de pregação, ao John Wesley. Mas ele viveu uma vida mais reclusa, cuidando de alguns irmãos ali, servindo-os. No seu leito de morte, esse homem chamou seu filho John, e disse para ele, John, eu estou morrendo, mas eu sei para onde eu estou indo. Eu sei, porque eu creio em Jesus, que eu tenho a vida eterna. E mesmo que eu morra, eu vou viver, eu ressuscitarei. Eu estou pronto para a morte. Isso não é tenro, essa conversa entre pai e filho? E aí ele disse, mas você não está preparado, meu filho. Se você morresse hoje, você estaria enrolado. Então veja o que você está fazendo da sua vida. E a história diz que William Greenshaw morreu, seu filho John continuou na bebedeira e na promiscuidade, no pecado. Conta-se que ele comprou um cavalo de um crente e ele, nas tavernas, ele gostava de dizer assim, olha esse cavalo aí. Esse cavalo carregou um santo a vida toda e agora esse cavalo é obrigado a carregar um pecador como eu. Mas graças a Deus que no final da sua vida ele foi acometido de uma doença e ele converteu-se a Jesus. E ele no seu leito de morte, quando os irmãos vieram consolá-lo, ele disse assim, irmãos, eu vou para o céu. Irmãos, imaginem a cara do meu pai quando ele vê que eu também entrei no céu. Bendita esperança. Se tem alguém aqui que tem medo da morte, ô irmão, irmã, nós não precisamos temer a morte. O Senhor é aquele Deus Ele é o Deus que não pode mentir. E Ele disse ali que eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Foi o próprio Deus que disse ali, por intermédio de João, capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não está nas coisas desse mundo. Pelo contrário, nós somos concitados a buscarmos as coisas do alto. O apóstolo usa duas palavras ali, buscai as coisas do alto. E aí ele não pode se conter, ele fala, pensai nas coisas que são de cima. Nós devemos colocar toda a nossa esperança nas coisas que são de cima. E não gastarmos tanta preocupação, tanto tempo com esse mundo tenebroso, esse mundo inteiro que jaz no maligno.
Então, graças a Deus, porque agora nós estamos em Cristo. Oh, irmãos, que transformação maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Isso não é maravilhoso? Davi, por causa da obra de Jesus, hoje eu tenho uma resposta diferente. Quantas pessoas me perguntaram ao longo da minha vida, você vai para o céu? E eu dava aquela resposta lá, que Pedro olharia para mim e ele decidiria. Mas hoje eu tenho uma nova resposta. Você quer me perguntar, por favor? Me pergunte se eu vou para o céu. Davi, eu vou para o céu. Davi, eu vou por causa da obra consumada de Jesus. Davi, porque aquilo que ele fez na cruz é meu. E quando ele morreu, tudo que é dele agora, eu posso me apropriar. Davi, ele ressuscitou no terceiro dia. E assim como ele ressuscitou um dia também, mesmo que eu morra, eu ressuscitarei. Mas a minha resposta não está completa, Davi. Eu não estou esperando a morte, eu estou esperando a vinda dele. Ele há de vir na minha geração. Mas se ele não vir na minha geração, eu quero que vocês que são mais jovens, esperem por ele. Seus filhos, os filhos de vocês, esperem por ele. Mas eu vou para o céu, sim. Há um cântico, um bluegrass. Bluegrass é a música caipira, cristã, lá dos Estados Unidos. Bluegrass. É aqueles caipiras cantando aquelas músicas caipira com tema cristão, né? Então tem um que fala assim: Now, if you get there before me, ele diz, se você chegar lá antes de mim, conta para os meus amigos lá que eu também estou vindo, eu também estou chegando. Se você chegar lá, if you get there before I do, ele fala, tell all my friends, I'm coming too. Por causa de Cristo, sim, eu tenho esperança. Não tinha, mas agora eu tenho esperança. E o que Paulo diz, o último, ele diz que também os Efésios, assim como nós sem Cristo, irmãos, nós estávamos sem Deus no mundo. Irmãos, essa é uma expressão muito solene. Quando eu ouço essa expressão, lendo ou ouvindo alguém pronunciá-la, sabe o que vem no meu coração? Vem no meu coração como aquele hino Grandioso És Tu foi concebido. Um pastor sueco chamado Carl Boberg, ele estava andando na zona rural e formou-se uma grande tempestade. Havia uma caverna, ele entrou na caverna para se abrigar da chuva e ele ficou aqui dentro da caverna. E começou-se uma grande tempestade. Raios, trovões, ficou tudo escuro. E ele ali contemplando todas as coisas acontecendo ali. E aí ele compôs esse hino maravilhoso. Ele diz, Senhor meu Deus, na primeira estrofe, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, ele está na caverna, os grandes feitos vejo das tuas mãos, estrelas, mundos e trovões rolando, bum, bum, a proclamar seu nome na amplidão. Dia de chuva forte, trovoada, quando eu estou ali em casa e aqueles trovões começam a ribombar, bum, bum, e eu vou escutando o eco deles lá em Curitiba. Aqui me parece como a voz poderosa de um trovão. Sem Deus no mundo, bum. Essa é uma situação impensável para qualquer ser humano. Não há nenhuma possibilidade de vida sem Deus no mundo. Nós estávamos sem Deus no mundo, sem esperança e sem Deus no mundo. Não havia nenhuma possibilidade para nos aproximarmos nos nossos trapos de imundícia desse Deus que é santo, puro. O que traríamos para esse Deus? Nós ofereceríamos a Ele o quê? Nada, não havia nenhuma possibilidade. Mas quando Cristo veio, quando o Filho se encarnou, quando Ele entrou nesse mundo de trevas, quando a luz brilhou, quando Ele triunfalmente foi para aquela cruz, quando Ele obteve aquela vitória, quando o seu sangue verteu, quando eu criei nele de todo o meu coração. Oh, irmãos, essa paz que não consigo explicar. Eu não consigo explicar para os meus amigos do tempo de bola. Eu não consigo dizer para ele. Ele não consegue entender. Uma vez, um amigo de bola, de infância, jogamos bola a vida toda. Eu fui falar de Cristo, ele falou, não. Você parou de jogar bola? Eu falei, o
que tem a ver? Você parou de jogar bola, você joga bola mais dia de domingo, você parou de jogar bola, você sabe que você é crente. Não, não é isso. Então por que é? Porque eu encontrei algo superior. Eu tenho a minha família, eu tenho os irmãos e irmãs, eu tenho o povo de Deus para estar junto. Você está doido? Eu disse, você está doido, não quero isso. Essa paz que o mundo não entende. Deus veio habitar em nossos corações. Mas isso é algo que o homem repele. Mas Deus sempre desejou estar próximo do homem. Você se lembra em Isaías capítulo 7, aquela profecia maravilhosa? Eis que a virgem conceberá, e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. E aí, Mateus capítulo 1, Mateus está começando o seu evangelho. Ele nem colocou direito ali o início, e o Espírito Santo não pode esperar. Isso é grandioso demais. E o Espírito Santo já vem e vai ditando para ele o que ele tem que escrever. E diz assim, escreve aí, escreve logo aí, escreve, para que se cumprisse o que fora dito. Eis que a virgem conceberá, e darás à luz um filho, lhe porás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, nosso Deus. E aqui está aquilo que nos difere de muitas pessoas que também creem num Deus. O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus que veio habitar no meio do seu povo. Isso já é grande, mas ele não parou aí. E hoje ele habita dentro de nós. Isso é maravilhoso demais, não é? Nosso Deus não é mais um Deus de longe, mas o nosso Deus é um Deus de perto. Lá em João, o Senhor Jesus, ele usa uma expressão muito interessante antes de deixar os discípulos. Imagine, o Senhor Jesus vai deixá-los. Eles estão tomados de tristeza, de dor. O seu mestre querido, o Senhor amado, o Senhor vai partir. O Senhor está dizendo, eu estou indo embora, estou indo embora. E eles estão tristes. Aí o Senhor diz assim, não vos deixarei órfãos. É muito interessante isso aqui. O Ernie e eu temos um amigo em comum que mora em Meretak, lá em Long Island. Ele trabalhou por muitos anos no hospital psiquiátrico. Ele contou essa história para o Ernie e o Ernie me contou. Que um dia esse irmão perguntou a um dos médicos psiquiatras ali, doutor, o que essas pessoas todas vêm fazer aqui no hospital? O que elas estão buscando? E aquele psiquiatra disse, todas estão buscando por um pai perfeito. Todos eles. Não importa o problema. Eles estão buscando por um pai perfeito. Irmãos, por causa da obra de Jesus, porque nós estamos em Cristo, o nosso Deus, e já seria grandioso demais, Bruno, apenas de chamá-lo de Deus, ter comunhão com Ele e me referir a Ele, é o meu Deus, mas por causa da obra de Jesus, Ele é o nosso Pai. É muito sugestiva a oração que o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Poderia começar com tantas coisas aquela oração, não é verdade? Mas começou com essa palavra, Pai. Estávamos sem Deus no mundo, e o nosso Deus, por causa da obra consumada de Jesus, hoje Ele é o nosso Pai. E podemos ter comunhão com Ele, ininterruptamente. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pela morte de Jesus. Graças a Deus porque o corpo foi dado e o sangue foi derramado. Graças a Deus porque o caminho que era vedado a nós, agora ele foi totalmente, amplamente aberto. E nós podemos, conforme o autor aos Hebreus diz, entrarmos ali não titubeantes, não com medo, mas podemos entrar com ousadia. Ousadia no discurso, ousadia no falar, porque estamos em Cristo. Éramos sem esperança. Devemos ser o povo que mais esperança tem nessa terra. Estávamos sem Deus no mundo. E agora o nosso Deus é o nosso Pai. Ele habita dentro de nós. Amém. Não tínhamos certeza quanto ao nosso futuro. E hoje eu sei, Davi, exatamente para onde eu vou. E acho também para onde você está indo. Porque nós estamos em Cristo. Graças a Deus. Nessa manhã, irmãos, vamos adorá-lo. Vamos louvá-lo. Vamos bendizê-lo. Se estamos numa situação de tanta desesperança e dor, agora nós estamos numa posição tão gloriosa, estamos em Cristo. Isso é demais, isso é grande demais. Vamos adorá-lo, vamos bendizê-lo. Você que
não tem o hábito de orar em voz alta, que talvez tenha dificuldades, sinta-se livre para orar ao Senhor, conforme o Espírito te direcionar. Vamos agradecer ao Senhor pelo dom do teu Filho, pela obra maravilhosa que Ele fez, dando-nos o Filho dele, para morrer em nosso lugar. Te bendizemos, ó Pai, pelo dom do teu Filho. Nos deste o teu melhor, e como apreciamos e amamos o teu Filho. Nós o amamos tanto, declaramos que Ele é o amado das nossas almas. E estamos aqui porque nós estamos nele. Podemos comparecer diante da tua presença porque estamos nele. Obrigado, Senhor Jesus, pela obra consumada. Ninguém poderia fazer o que o Senhor fez, mas o Senhor marchou para aquela cruz, um cordeiro sem pecado, nunca pecou. Senhor, como é que podemos entender essas coisas? E o Senhor morreu ali a nossa morte e nos deu a tua vida. O Senhor preparou tudo para nós. O Senhor enviou o Espírito Santo juntamente com o Pai para nos ajudar a vivermos e praticarmos a tua vontade aqui nesse mundo de trevas. Mas onde o Senhor está, um dia também estaremos para sempre com o Senhor. Receba nessa manhã a nossa adoração, nosso louvor, porque o Senhor é digno. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Amém.